Olá, autorais, tudo bem com vocês? A Umbanda não é uma religião de pretos, de pobres e de ignorantes. É isso que a gente vai falar hoje. A Umbanda, ela é uma religião que adota, né, alguns conceitos do cristianismo, visto que naquele tempo, né, os negros que estavam sendo trazidos para o Brasil, nesse tempo que a gente não gosta nem de lembrar, mas é a realidade, esse tempo existiu, né? Então, adotou-se alguns conceitos, um calendário, né, católico, que era a religião cristã na época, né? E foi construído, assim, uma religião maravilhosa, e hoje nós vamos nos ater sobre os ensinamentos dos pretos velhos. Bem, de que falam os pretos velhos, né? A primeira coisa que o preto velho ensina é humildade, né? A humildade porque é a nossa necessidade de ser simples. A gente vai complicando as coisas, vai tornando as coisas muito complexas, né? E o preto velho, ele é um espírito que ensina a essência da simplicidade, né? E a simplicidade é muito elegante, porque muitas vezes a gente pensa que a beleza está no monte de pendurucalhos, de coisas, de acessórios, né? E a gente vai se esquecendo do principal. E o principal é esse ser simples. Nós precisamos saber ser simples, humildes não no sentido de humilhados, mas humildes no sentido de tirar o excesso. Nós não precisamos de muito, né? A gente pode desejar muito, a gente pode até ter muito, mas saber que nós não precisamos daquilo. Aquilo, né, a nossa essência é uma essência de luz e que ela não precisa de muita coisa. A segunda coisa, né, que o preto velho ensina é a disciplina, né? Porque somente com disciplina nós desenvolvemos bons hábitos. A gente não desenvolve bons hábitos se a gente não tiver a disciplina. A disciplina, ela vai criar um bom caráter, né? Um bom hábito. Ela vai fazer com que você seja uma interferência positiva nesse mundo. Então, nós precisamos de disciplina, né? O nosso espírito precisa de disciplina, precisa de ensinamento. O terceiro conceito que a Umbanda ensina também é o entendimento de si mesmo através das diferenças. O diferente é normal, né? É o diferente que vai te fazer evoluir. É esse contato com as pessoas diferentes que vai te dando parâmetros da vida. É que vai te preparando para você entender melhor quem você é. Porque você tem um conceito de si mesmo, mas quando isso é colocado à prova na convivência com o outro. Então, como você convive com o outro? Como você convive com o diferente, né? Você sabe conviver com o diferente, abraçar o diferente, né? Porque dentro de um terreiro, a primeira coisa que você precisa saber é conviver com o diferente, porque até as pessoas, né, sabem os seus orixás e eles são diferentes. Eles têm perfis diferentes, eles têm cores diferentes, eles trazem arquétipos e comportamentos diferentes. Então, a Umbanda também ensina, né, a gente a ter esse convívio melhor com aquilo que é diferente, né, de nós, da nossa vida. O outro conceito importante da Umbanda é a ancestralidade, né? Quem veio antes de nós, quem construiu esse momento é digno de respeito, é digno de consideração, né? Então, a ancestralidade, tudo que veio antes, toda a minha história, toda a história da coletividade, né, que eu estou, isso tudo é a força que impulsiona para frente. Quem não tem a ancestralidade, quem não considera os seus ancestrais, quem não respeita os seus ancestrais, ele perde o impulso de andar para frente. Ele começa a andar para o lado, andar para o outro, como se estivesse bêbado na vida, né? A ancestralidade não.
ela é uma força de impulso, é uma força que vai te jogar sempre projetado para frente, porque quem veio antes, ele veio para preparar esse momento e você, a ponta desse processo, precisa continuar esse processo, continuar essa história, né? Então, a ancestralidade é um conceito muito respeitado dentro da Umbanda, né? Então, a gente precisa entender que os nossos ancestrais, todos aqueles que vieram antes de nós, eles são a nossa força de impulso. Se nós desconsiderarmos isso, nós estamos soltos. E soltos a gente pode ir para qualquer lugar. Outra coisa que a Umbanda prega é o nosso aprimoramento moral antes do espiritual. Bem, Ori é o primeiro que nasce, né? É o orixá mais velho. A gente nasce, né? A cabeça que chega primeiro nesse planeta. E um bom Ori é um bom caráter, né? Então, a gente precisa, primeiro, entender o que é certo e errado, né? O que é bom, o que é ruim. Experimentar muitas vezes, porque se a gente não ouve os conselhos, a gente tem que experimentar o amargo, o sabor, né? Os sabores azedos da vida. E a gente criar, primeiro, um bom caráter, né? Não existe desenvolvimento espiritual se eu não melhoro o meu caráter. Nós não pulamos etapas. Ser um bom caráter é o primeiro passo do meu desenvolvimento espiritual. É cuidar do meu corpo, é de baixo para cima que ele se cresce, né? Assim, de cima para baixo não se cresce, se desconstrói. Então, vamos crescer. Primeiro, cuide do seu corpo. Coloque o corpo dentro do seu processo. Segundo, seja um bom caráter. Corpo, Ori, crescimento. Vamos colocar nesse sentido. Cuida do seu corpo, tenha um bom caráter, tenha um bom Ori para você ter bons comportamentos e aí sim começa o seu desenvolvimento espiritual. Ah, mas o guia que eu recebo é muito evoluído. Sinto muito desse guia tão evoluído, né, se prestar o serviço de chegar no médio tão corrompido. A gente precisa falar sobre isso. A gente não pode mais jogar a poeira debaixo do tapete. Então, o desenvolvimento moral, ele precisa vir antes do desenvolvimento espiritual. Seja uma melhor pessoa. Tenha um melhor Ori, um melhor caráter. Aí sim, o seu guia espiritual tão evoluído vai conseguir fazer um trabalho muito melhor do que jogar água limpa em balde sujo. Também a caridade, né? Como a prática do amor. A Umbanda coloca a caridade como a prática do amor. Jesus como um grande mestre gerador de grande luz nesse planeta, porque se os negros, se foi apresentado aos negros, né, o cristianismo, nos altares de Umbanda, Jesus ocupa o lugar mais alto, né? Sempre está lá o Oxalá acima das outras imagens que se coloca nas religiões de Umbanda. Então, ele é o nosso ponto máximo, né? Então, a gente estudar sobre Jesus, saber da vida de Jesus, não nos ofende, não deveria nos ofender. Por que eu nos ofenderia, né? Porque se eu prego amor, eu crio um ódio do cristão, né? Porque se eu quero respeito à minha religião, né, eu crio falas odiosas contra outras religiões. Há um abismo aí, né? Então, a Umbanda, ela acata os ensinamentos de Jesus, né? Ela tem Jesus como uma referência. E Jesus é uma referência. Se você quer ser uma pessoa melhor, né? Se você quer e não tem religião nenhuma, estude a vida de Jesus, estude o que ele fez, os seus momentos de amor, de caridade, mas os seus momentos de ira também, porque a ira é um sentimento que a gente, às vezes, precisa ter, né? Para que a gente possa sair do lugar. Outro conceito que a Umbanda prega e preserva é da transformação interior. Nós precisamos, cada um tem um critério de realidade, né? E nada vai mudar se você não mudar.
Então, a transformação interior é o primeiro passo para você ter uma realidade melhor. Seu critério de realidade é o quê? O que você avalia da sua realidade? Está ruim, né? As coisas não vão bem, as coisas se repetem, as dores se repetem, melhor dizendo. Então, tem alguma coisa em você que precisa mudar, para que a sua realidade possa mudar. E o último conceito que eu anotei aqui para esse nosso estudo é o amor como a única força capaz de curar. Não há outra. Não há outra força capaz de curar, né, melhor do que o amor. Então, quanto mais amorosos e menos caninos nós formos, né, mais nós estamos dentro dos conceitos da Umbanda, de Olodumare, de Jesus, de Buda, de Krishna, de qualquer outra tradição, porque todas querem uma coisa só: a nossa lapidação, o nosso crescimento espiritual, né? E que nós nos tornemos seres potencialmente amorosos, para que esse mundo possa sobreviver a tantas dores e tantas rupturas. Vamos construir pontes. A Umbanda é uma religião maravilhosa e que sabe, e que soube, e que saberá sempre construir pontes de amor, de caridade e de respeito. Siga a nossa página, aperte aí o sininho, se inscreva no canal e siga Zuleika Menezes Oficial no Instagram, que temos muito conteúdo para caminharmos juntos. Agora que nos encontramos, não vamos largar as nossas mãos. Axé.